E hoje o produtor rural que tem investido em educação financeira, em alternativas que vão lhe trazer, inclusive aliadas à tecnologia, uma otimização dos seus recursos e, naturalmente, uma otimização dos resultados que ele colhe no campo, ele é um produtor que já carrega muitos diferenciais. O mercado tem estado muito volátil, todas as commodities têm caminhado de forma muito volátil, testado movimentos muito intensos e toda essa segurança via crédito, via tecnologia, como eu falei, são aportes que o produtor tem para passar por esse mar de tormenta menos exposto ao risco. Pensando nisso, é que a 300, um dos grupos mais tradicionais do Brasil, chega com a Atentos Cap, né? Uma marca que vai ajudar o produtor a entender todo esse processo de aquisição de recursos, de acesso ao crédito, de forma muito descomplicada. E isso olhando justamente para todo o potencial que está no campo e para atender todas as necessidades do produtor nesse momento. E esse é o assunto que eu quero tratar agora com o senhor Luiz Osório do Moncel, que é CEO e cofundador da 300, para nos trazer mais detalhes sobre essa ferramenta, sobre essa iniciativa e, claro, as perspectivas dele enquanto líder do agronegócio brasileiro, nessa perspectiva para a nossa nova safra que está começando, rumo a 300 milhões de toneladas de grãos que a gente pode colher nessa nova temporada. Não é isso, seu Luiz? Bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter o senhor conosco. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes, a todos os telespectadores e ouvintes do Notícias Agrícolas. Para mim, também é um imenso prazer poder compartilhar algumas das informações que nós temos, mas principalmente os momentos que eu estou sintonizado e aprendendo muito com vocês. Parabéns pelo trabalho. E estamos aí agora com a Atentos Cap, como tu falaste. Nossa, seu Luiz, é sempre bom ter o senhor, porque o senhor é um apaixonado pelo setor, né? O senhor vive o agronegócio e hoje o senhor, era isso mesmo que eu queria tratar com o senhor, né? Mais essa alternativa, mais essa iniciativa do Grupo 300 com o Tentos Cap, que tem foco na... A gente fala do crédito, mas eu percebo que tem um viés muito focado também no conteúdo educacional, nessa busca do produtor por garantir a sua educação financeira para entender as suas melhores alternativas de crédito, não é isso? É isso mesmo, Carla. A 300, como todos sabem, é uma empresa completa, com seu ecossistema que vai desde da produção da semente, com todos os insumos para o plantio, acompanhamento das safras, tecnologia, originação de grãos, trading e também, no caso da soja, agregação de valor com a industrialização. E desde 2019, nós começamos um plano com um time interno da 300 para desenvolver uma financeira, né, que foi então encaminhado para o Banco Central, feito todo o processo e fomos aprovados em junho de 21, quando começamos a operar. E estamos num caminho de que essa financeira possa realmente ajudar o produtor rural numa evolução da sua educação financeira para o campo. Então, a nossa visão, Carla, foi no início que uma empresa como a 300, com todo esse seu conhecimento, com toda essa sua abrangência, com mais de 20 mil produtores rurais entre Rio Grande do Sul e Mato Grosso trabalhando conosco, né, na formação da sua lavoura, na elaboração do custo e, obviamente, trabalhando também as questões financeiras, a 300 poderia e está contribuindo com ele, com essa nova com esse novo caminho dentro do grupo, né? É uma empresa que está abaixo de uma holding financeira da 300, e ela hoje está assim trabalhando pela 300, levando até as unidades onde estamos operando insumos, grãos e indústria. A 300 leva também esse braço financeiro, com um foco total para que o produtor rural tenha não somente um sucesso na produtividade, na elaboração dos custos, e sim um sucesso na sua gestão financeira. Então, é um foco que nós viemos desenvolvendo desde 2019, como falei. O ano passado, em junho, então há mais de um ano, um pouco mais de um ano, nós começamos a operar.
viemos evoluindo. Esse ano nós devemos fechar 2023 com 50 milhões de reais desembolsados, o ano com 28 unidades já como Corban ou correspondentes bancários dentro da 3tentos. Em todas as unidades 3tentos, até 2025, nós teremos em torno de 70 Corbans, o que seriam a equivalência de 70 agências, mas é uma chegada do produtor onde ele chega para ver todos os insumos, para ver a sua tecnologia, ou até para trazer o seu grão, ou para comercializar a sua safra, e ali ele encontra uma empresa também com esse foco, com essa atenção no seu lado financeiro. Não temos nenhuma pretensão de disputar mercado com grandes bancos que fazem um excelente trabalho. O nosso foco é realmente aquele crédito complementar, aquele seguro agrícola que vai trazer para o produtor rural, assim, mais, eu diria, ele vai ficar cada vez mais especialista, ele vai ficar cada vez mais profissional na sua atividade, quando ele tiver cada vez mais esses riscos mitigados. A gente sabe que a mitigação de riscos não vem só com seguro, ela vem desde o planejamento da lavoura, com qual semente utilizar, em qual época plantar, qual fertilidade, quais produtos para proteção de cultivos teremos, depois todo o período da colheita, o RED nos grãos. Então, a 3tentos vem com esse trabalho, com esse desenvolvimento há mais de 26 anos, eu diria, e agora, desde 2019, então, com esse foco também na gestão financeira para o nosso cliente. Isso é muito interessante, Luiz, porque a gente percebe que a 3tentos fez uma trajetória muito interessante de ser uma espécie de uma revenda, né? Mas fez uma trajetória até se tornar um ecossistema já muito completo, até encontrar esse caminho também para ter a sua própria referência bancária, né? Com esse foco na possibilidade de tornar-se um banco digital, é realmente para fechar todas as pontas e dar ao produtor essa alternativa de ter um crédito também muito personalizado, especializado para o setor, porque justamente precisa atender a todas essas demandas que o senhor acabou de detalhar para nós, né? Esse conhecimento, Carla, que assim, hoje são 150 agrônomos trabalhando diretamente com o produtor rural. Eles têm uma ferramenta que foi desenvolvida na 3tentos, que é chamada de Terra 3. Então, eles fazem um monitoramento das lavouras de forma remota. Obviamente que fazem as visitas presenciais, mas a intensidade das visitas, do acompanhamento das lavouras, ela é muito maior, podendo ser feito de maneira presencial e muito mais vezes ou muito mais seguidamente de maneira virtual, remotamente, através dessa plataforma que os nossos agrônomos têm assim a possibilidade de acessar e chegar com as imagens NDVI nas lavouras, vendo o índice vegetativo. Então, nada melhor do que com uma empresa como a 3tentos, com essas ferramentas, com esse know-how, e com uma curva de aprendizagem no know-how financeiro, nós estarmos trabalhando isso com o produtor. Nosso objetivo é, sem dúvida nenhuma, ganharmos juntos e aprendermos juntos, né? E com, assim, um foco muito bem estabelecido, né, de fazer um pace certo de crescimento, de fortalecimento do agro, fortalecimento dos produtores rurais, e que empresa, produtores, sociedade, a gente continue cada vez caminhando assim de forma única e unidos para que a gente possa realmente evoluir, tornar esse país aí que está sendo previsto 308 milhões de toneladas de grãos para a safra 22/23, e se Deus quiser vamos chegar aí ou talvez até superar. Nós temos 150 milhões de toneladas de soja sendo esperadas para a próxima safra, e o maior exportador de soja mundial. Esse ano, 22, exportamos 77 milhões de toneladas. O ano que vem, a estimativa são 92 milhões de toneladas. E ainda esmagando somente em torno de 50 milhões de toneladas. E a 3tentos está contribuindo com isso. Nós precisamos e devemos industrializar mais.
a 300, os seus clientes, o time 300 está muito comprometido em que a gente consiga cada vez mais agregar valor aqui dentro, cada vez mais vender o nosso farelo, tanto no mercado externo quanto interno, e quando interno nós ficamos muito felizes porque isso vai virar leite, carne, ovos, enfim, Exato. tantos outros subprodutos que partem a partir dessa soja. Esse trabalho assim abnegado, forte, dedicado do time, dos produtores rurais, acima de tudo, é o nosso mote, né? Sem dúvida. Seu Luiz, como é que o senhor tem sentido justamente esses clientes, esses produtores, esses grupos? Como é que o senhor tem sentido a percepção do mercado diante, né, e dos clientes, naturalmente, diante dessa alternativa, diante da 300 Caps? Porque é um diferencial, né? Uma trajetória diferente de uma empresa como a 300 tornar-se uma referência também financeira. Como é que o senhor está sentindo essa percepção nesses primeiros meses, nesse primeiro ano, né, de operação? Ainda é, como eu falei inicialmente, Carla, é uma curva de aprendizagem nossa, né? O time está Sim, muito bem formado, a tecnologia muito bem estabelecida, com alta segurança, fomos elogiados pelos órgãos reguladores, que né? ótimo. Estamos com tudo muito azeitado, tudo muito certo, focados nesse crédito complementar para o produtor rural nesse primeiro momento, focados no seguro agrícola e focados nessa educação financeira. Então, muitas vezes o produtor rural vem no time, ele discute as taxas, mesmo ele indo tomar recursos em outros bancos dos quais eles já são clientes, como eu falei, a 300 tem o objetivo de complementar. O objetivo de aquele recurso para o diesel na hora da colheita, aquele recurso para a reforma das máquinas na hora do pré-plantio, aquele recurso para fazer todo o fechamento de uma entre-safra. A 300 tem essa possibilidade. A 300 tem a possibilidade de fazer esse RED com a CPR, ela mesma através do seu braço financeiro e essa CPR sendo a 300 como beneficiária. Veja bem que com isso, Chicago, o dólar estariam redeado, o produtor fez um RED com o seu produto, né? Desde a empresa que está Sim. fornecendo para ele essa tecnologia, essa assistência técnica, até um braço financeiro ajudando e, por que não dizer, fazendo os exercícios para que ele tenha os melhores resultados financeiros também. Isso faz com que, inclusive, o produtor, o profissional que esteja inserido nesse ecossistema, ele vá carregar também muitos diferenciais, né, seu Luiz? Inevitavelmente. Sim, nós estamos assim, por isso que 28 das 57 unidades que a 300 tem hoje em operação, 28 já são Corbans, né? Já são correspondentes bancários. Essas pessoas, esses profissionais dentro das unidades, eles passam por treinamentos, né, recomendados pelo Banco Central, então a 300 segue à risca todas as recomendações e quando o produtor rural chega em uma unidade ou entra em contato com um agrônomo, por exemplo, da 300 ou aquele que presta assistência para ele imediatamente já é assim, e ele tem interesse em evoluir um assunto financeiro, seja ele qual for, né, ele imediatamente já é colocado em contato com esse Corban, e esse Corban, assim, treinado para atendê-lo em cada unidade da 300. Hoje estamos em 28, vamos chegar nas 57 que já estão funcionando, e se Deus quiser, em 2025 teremos as 70 unidades da 300, cada uma com o seu Corban, cada uma preparada para receber esse produtor rural, e que ali sim a gente pode trabalhar informações, pode trabalhar decisões junto com ele, desde de um planejamento da lavoura, como eu falei, até a comercialização de um grão, e isso tudo dentro de uma circulação natural financeira. E a nossa expectativa é que a gente atinja um desembolso, um giro em torno de R$ 1 bilhão em 2025, somente na Tentosquer. Isso é muito, muito importante, até porque tudo isso tem sido feito de forma que garanta a esses, né, potenciais clientes e aos clientes que já utilizam a Tentoscap, que o acesso ao crédito, aos seguros, a essas ferramentas todas, ele aconteça de forma simplificada e muito ágil, como inclusive pedem as decisões que precisam ser tomadas no campo, né, seu Luiz? De forma com, inclusive, muita tecnologia embarcada, né?
Exatamente, é aquela empresa que está fornecendo, que conhece a propriedade, os talhões, é essa mesma empresa que está ajudando ele no crédito, né? Exato. Então, para tudo, não, obviamente que não, mas é aquele complemento, aquela chegada junto com o produtor para que ele possa ter, assim, cada vez mais sucesso em todas as frentes. É o objetivo, a gente está preparados para isso, estamos crescendo de maneira muito organizada e muito responsável, né? E a gente fica muito feliz quando percebemos e sentimos, viemos sentindo isso ao longo de todos esses anos, mas principalmente agora ao longo desses últimos 2 anos, a fortaleza que é uma empresa como a 300, com uma carteira de clientes e tantos outros clientes que estamos conquistando, uh, tão, uh, tão preparados, tão obstinados, até eu diria, para que a gente possa fazer uma agricultura cada vez melhor. E a gente está nesse caminho e eu não tenho dúvida que atingiremos os objetivos. E, seu Luiz, a 300, ela tem esse viés muito forte e muito focado na tecnologia. Inclusive, já tem um outro marketplace que tem ali mais de 5 mil usuários ativos e que já vem tomando posse dessa tecnologia para continuar otimizando os seus recursos, otimizando todos os seus resultados, né? E essa é uma linha que chega até o campo. Eu comecei a nossa entrevista falando desse potencial todo que o Brasil tem de colher mais de 300 milhões de toneladas na sua nova safra de grãos, e o senhor vive essa evolução. Queria entender como é que estão as suas perspectivas, como é que o senhor está avaliando esse início de nova safra, como é que o senhor está observando tudo de dentro desse ecossistema em que o senhor está inserido. Começando pelo Marketplace, a 300 tem a sua área digital aqui, que trabalha fortemente, tanto no Centro Tecnológico aqui do Rio Grande do Sul, que é o CETEC Rio Grande do Sul, e o CETEC Mato Grosso, que fica na 163, lá entre Sorriso e Sinop, no município de Vera. Nós estamos trabalhando toda essa parte digital. Hoje o App 300 já tem mais de 5 mil usuários, né, que vai desde a previsão do tempo até a emissão de nota fiscal, o Incrível. faturamento de grãos, o recebimento, o acerto de contas, a assinatura de CPR digital, etc., tudo via app e evoluindo cada vez mais para esse marketplace. E nós queremos ampliar a atitude da 300, não só em insumos, grãos e indústria. Dentro do app, nós queremos e estamos preparando, né, que o produtor rural possa se encontrar, ele possa chegar ali e verificar se ele tem colheitadeiras para vender, e a 300 somente será o facilitador para que isso aconteça. É a nossa presença no campo, é a facilidade com que nós temos de trabalhar com esse nosso cliente, é o conhecimento a fundo do produtor rural e de suas necessidades que levam a 300 dentro de uma naturalidade, dentro de como eu falei, de uma velocidade adequada, estarmos oferecendo isso para os agricultores. Vejam bem, mais de 300 milhões de toneladas, como tu falaste. A gente está muito otimista, 300 otimistas, produtores otimistas. O Sim. Rio Grande do Sul superou uma safra muito difícil de verão, com quebras importantes em milho e soja. Isso é página virada. O produtor já se readequou. Alguns têm dívidas para pagar que ficaram repactuadas para a próxima safra e para outra. Está tudo dentro dos conformes, eu diria, aqui para 300, e eu vejo isso de maneira geral dentro do mercado. Um produtor muito otimista vai conseguir e vai implantar a próxima cultura de milho já implantada no Rio Grande do Sul, a primeira safra, Rio Grande do Sul, Paraná. Vai implantar a safra de soja com alta tecnologia, assim como foi no milho, e a segunda safra de milho vem aí. Teremos aí, se Deus quiser, 125 milhões de toneladas de milho a serem colhidas no Brasil, entre primeira e segunda safra. Teremos 350 milhões de toneladas de soja, como eu falei, para serem colhidas. Ou seja, muito trabalho pela frente, já estamos no campo e continuaremos junto com o produtor rural aí,
fazendo essa diferença. Eu não sei se o senhor teve a mesma perspectiva, mas do meu ponto de vista, enquanto editora de informações para levar para o produtor, seu Luiz, o que eu pude perceber é que nós tivemos um entendimento por parte do produtor de que ele teria realmente uma safra muito cara para fazer, né? Ele está cultivando a safra mais cara da história, mas ele soube organizar os seus recursos, organizar o seu planejamento, ainda assim ampliar a sua área em algumas culturas, como é o caso do algodão, por exemplo, que a gente vai ter um aumento de área, a própria soja com quase 13,5% de aumento de área. Ele soube se inserir nesse contexto de custos muito caros, né, de custos muito elevados, mas ainda assim investir em tecnologia para justamente fazer essa otimização e garantir que esses recursos fossem traduzidos em investimentos iniciais para que lá na frente a gente tenha oferta maior de alimentos, de fibras, de energia e que a gente comece a tentar, né, equalizar novamente as relações de oferta e demanda e continuar auxiliando no controle do processo inflacionário, que não se limita só às fronteiras do Brasil, né? A gente sabe que é um processo global e a produção agropecuária é muito inserida nisso. O senhor teve uma percepção semelhante a essa? Não, muito boa a tua análise, Carla. Sem dúvida, assim, muito abrangente. E eu só, assim, complementaria com o cuidado que o produtor hoje tem com o solo, né? Ele sabe que é o maior ativo. Então, ele, obviamente, Exato. antes de iniciar o planejamento ou qualquer cultura, ele faz uma análise de solo, ele sabe exatamente quais nutrientes e que volume de nutrientes ele precisa utilizar nesse hectare, para que ele possa ter a produtividade desejada. Ele vai adubar para colher 60, para colher 80, para colher até mais sacos por hectare de soja, por exemplo. Isso vale para milho, algodão, trigo, arroz e outras culturas. Mas essa profissionalização dele, essa atenção dele para com o solo dele, e a partir dali todos os demais insumos, como defensivos agrícolas, como sementes que vai dar o recado, ou melhor, vai reproduzir todo esse investimento, ele tem muita consciência disso. Então, antigamente, eu diria, muito antigamente era feito meio que era feito de muitas lavouras feitas de forma amadora, né? E hoje não. Hoje o produtor rural brasileiro, ele é referência mundial, ele está de parabéns, enfrenta as intempéries como qualquer produtor ao redor do mundo, mas ele enfrenta as intempéries com muita coragem, com muita dedicação e principalmente com muita abertura para as novas tecnologias, essa abertura da cabeça, assim, de ter Exato. mais ideias, de aceitar as inovações e implantá-las. Isso é muito, muito importante e ter por trás, né, empresas que estão pensando nessa evolução junto com ele para ajudá-lo a trazer mais coisas para a cabeça dele que está tão aberta, né, terra fértil para que mais ideias possam germinar, como é o caso da 3Tentos ou do próprio Tentoscap. É completamente importante para que isso continue acontecendo. Eu vou querer ouvir o senhor mais vezes durante a safra, viu, seu Luiz? Já Tá vamos certo, abrindo cara? aí espacinhos na sua agenda, que eu sei que é muito cheia, mas eu quero continuar tendo a sua análise sempre muito serena, mas muito lúcida, né, sobre o momento que vivemos. Eu sempre aprendo demais quando lhe entrevisto, é sempre um prazer ter o senhor conosco. Agradeço demais pelo tempo que dividiu com a gente. Vou deixar todas as informações aqui logo abaixo da nossa entrevista sobre o Tentoscap, sobre o marketplace da 3Tentos, para aquele produtor que quer estar inserido nesse ecossistema, pegar mais tecnologia para o seu dia a dia e ter toda essa otimização de resultados. Muito obrigada mais uma vez por dividir todas essas informações com a gente, seu Luiz. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Notícias Agrícolas, e contem sempre comigo. Vamos em frente, agro. E o senhor conosco e com Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Boa semana para ti. Muito obrigado para todos. Obrigada, seu Luiz. Senhoras e senhores, seu Luiz Osório do Moncel, ele o seu Luiz é essa gentileza em pessoa e, mais do que isso, todo esse conhecimento. Como ele falou, a 3Tentos tem quase 30 anos de atuação, então a gente está falando de um grupo hoje muito extenso na sua área de atuação, um portfólio muito diversificado, mas porque pensa no produtor. Ele sabe que o produtor tem demandas diversificadas, né? E essa
necessidade de agilidade na tomada de decisão no campo, ela chega agora com essa ajudinha da TentosCap, que se você não conhece ainda, tem todas as informações aí disponíveis para você buscar essas informações. Você pode ir pelas redes sociais, você pode, né? E os números são todos muito impressionantes quando a gente pensa nisso, tudo que está acontecendo com a TentosCap. Eu separei aqui algumas informações para dividir com vocês. Olha só. São 50 milhões desembolsados, 221 operações de crédito, 28 unidades com a previsão de chegar até 70, que são aquelas 70 equivalentes, né, a agências que o seu Luiz se referiu aqui, e os planos são de movimentar mais de 150 milhões de reais em 2023, tornando-se um banco digital. Muito interessante também quando o seu Luiz traz essa percepção de que o objetivo não é promover uma concorrência com os grandes bancos, sobre os quais, inclusive, o seu Luiz tece os seus elogios, fazem excelente trabalho, mas a gente quer ser mais aquele crédito complementar que o produtor precisa. O diesel na hora da colheita, um dinheiro que faltou para um insumo ou outro, você teve algum problema ali com os seus insumos, vai precisar de um crédito adicional? Temos ali. Seguro? Temos ali. Então, são alternativas, né? Nada como trabalhar com situações com mais de uma opção, né, para te dar segurança como o campo precisa. A gente fica por aqui com esse boletim. Se você quiser saber mais, todas as informações vão estar aqui para você disponíveis. A nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.